Na aula anterior, a gente entendeu um pouquinho o que significa o nosso arquivo tsconfig. Então, dentro dele que a gente vai ter as configurações do TypeScript, e aprendemos também a definir uma pasta de build, ou seja, aonde ficariam os arquivos JS do nosso projeto, porque a gente sabe que TypeScript, desenvolvimento. Quando vai para produção, ou seja, quando é feito o build, a gente vai ter os arquivos JavaScript, porque TypeScript sempre em desenvolvimento. Então a gente separou as responsabilidades, ou seja, dentro da pasta dist vão ter os nossos arquivos JavaScript. E agora, nessa aula, a gente vai aprender a definir uma pasta root, ou seja, é a pasta onde ficariam todos os nossos arquivos TypeScript, que quando a gente executasse esse comando npx tsc build, o que ele ia fazer? Ele ia pegar esses arquivos TypeScript, fazer o processo de transpilação e jogar os arquivos JavaScript, né, depois do processo de transpilação, dentro da pasta dist. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os nossos arquivos TypeScripts na raiz, mas não é legal a gente deixar esses arquivos na raiz. O ideal é esses arquivos ficarem dentro de uma pasta em específico. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova pasta chamada src, e dentro dessa pasta src eu vou jogar os arquivos TypeScripts. Então, esses arquivos TypeScript ficariam dentro da pasta src, ok? Então a gente tem esses dois arquivos, e aqui fora, deixa eu ver se index, depois eu vou até excluir, ok? Já vou excluir agora. Excluir index. Então, dentro da pasta, então a gente tem agora a nossa pasta dist e a nossa pasta src, onde ficam os nossos arquivos TypeScript. E fora dela, na raiz, a gente tem o package.json, o lock e o nosso arquivo de tsconfig, ok? E agora a gente precisa configurar para que o TypeScript entenda que agora a nossa pasta raiz não está na raiz do projeto, e sim dentro da pasta src. Como que a gente faz isso? A gente acessa o nosso tsconfig, procura uma configuração que chama rootdir. E nessa rootdir a gente especifica aonde ficaria a pasta, que nesse caso, nosso caso, seria na pasta src. Lembrando, aqui eu criei na pasta src, mas fique à vontade para criar uma outra pasta. Só lembre de colocar o nome dela corretamente aqui, para que no momento do build, o TypeScript consiga identificar que ele só vai pegar os arquivos que estão dentro desta pasta, perfeito? E o que a gente vai fazer então? Então, eu vou vir aqui dentro do dist, eu vou limpar essa pasta, vou tirar todos esses arquivos, então só vai ter o nosso dist aqui. E o que eu vou fazer? Primeiramente, eu só vou dar o build, né? E executar. Perfeito. Executou. Então, o que ele fez? Ele buscou os arquivos que estavam dentro da pasta src, fez o processo de transpilação e jogou dentro da pasta dist. Então, dentro da pasta dist, agora a gente tem o introdução e o tipagem, que são os arquivos existentes dentro da pasta src. Vamos fazer um teste só por criar um arquivo fora aqui, chamado teste.ts, para a gente entender se de fato essa organização que a gente definiu no nosso tsconfig faz sentido ou não. Então, o que eu vou fazer aqui? Colocar um console.log teste de validação tsconfig, ok? Então eu tenho esse meu arquivo e eu vou fazer o processo de build novamente. Executei. E o que ele reclamou? Ele deu um erro. Por quê? Eu defini que a minha pasta, né, o meu diretório pai, que é o nosso diretório root, é a pasta src. Porém, eu criei um arquivo teste.ts fora dessa pasta. Então, o TypeScript ele vai dar um erro. Porque ele subentende-se que, se eu definir que no meu tsconfig todos os arquivos TypeScript ficariam dentro da pasta rc, não faz sentido eu ter um arquivo teste.ts fora da pasta src. Então, para que esse processo funcionasse, eu teria que vir aqui e jogar esse arquivo teste.ts dentro da pasta src, e no momento que eu executasse, ele fez o build corretamente, e agora eu tenho o meu teste.js.
Então, para você definir a pasta root, onde ficariam seus arquivos TypeScript, você cria uma pasta, pode ser SRC ou a pasta que você quiser, só que o importante é definir que os arquivos ficariam nessa pasta, olhando para a configuração do rootdir. Então, o rootdir ele permite com que você defina a pasta que o TypeScript ele sempre vai olhar no momento da build para fazer a transpilação e gerar os arquivos JavaScript.